Olá, e a saudação a todos os ouvintes, desejando que o estudo de hoje seja uma bênção para o seu coração, uma bênção para o nosso coração. Hoje estudaremos sobre Babilônia. Babilônia, o reinado e a ruína da cidade do Anticristo. E estudaremos 3 capítulos do Apocalipse. 3 capítulos que são o 17, 18 e 19. Servirão de base para o estudo de hoje. E o texto-chave é o versículo 17 do capítulo 17, que diz: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Meus irmãos, ao estudar esta lição, conheceremos as características da Babilônia, como será a sua queda e destruição, e entenderemos por que haverá grande celebração no céu devido a isso. Muito bem. Queremos ressaltar também nesta oportunidade que neste estudo será visto a queda da Babilônia que precede a segunda vinda de Cristo. Então esta queda da Babilônia será precedente à volta de Cristo. E os capítulos 17, 18 e 19 de Apocalipse são muito importantes. Eles relatam acontecimentos que precedem a celebração das bodas da noiva e do cordeiro, como também as vitórias de Cristo sobre a besta, o falso profeta e também Satanás. A Babilônia terá grande influência no mundo, mas o seu fim já é certo, já está declarado. Então, o primeiro ponto do estudo de hoje fala sobre a visão da Babilônia na sua glória, o seu esplendor. E o versículo 1 até o 6 do capítulo 17 fala sobre a queda ou a grande prostituta e a besta. Então um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no Espírito, este é o Espírito Santo, a um deserto, e vi uma grande, ou uma mulher montada numa besta, uma besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias de sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Admirei-me com grande espanto. Meus irmãos,
O anjo, então, ele convoca João a ver o julgamento da grande meretriz, que é a Babilônia. Então, o significado da Babilônia não é apenas histórico, de um sistema de idolatria e imoralidade. Sua plenitude não é escatológica, ou seja, a queda da Babilônia ainda está por acontecer. Ainda não aconteceu. Há de acontecer perto da volta de Jesus. Perto da volta de Jesus. E a primeira característica desta cidade é a sua identidade. Identidade. O versículo 5 vai dizer o quê? Na sua testa estava escrito um nome de mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Das abominações da terra. Assim, meus amados, como seus seguidores, né, ela também terá a sua identidade reconhecida. Ou seja, Babilônia, a grande, Babilônia, a mãe das meretrizes, Babilônia, a mãe das abominações da terra. Em segundo lugar, vem seu estilo. Versículo 4, que nos diz: a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícies de sua prostituição. A púrpura, meus irmãos, representa então o reinado, né? O reinado. As pedras preciosas mostram o esplendor, luxo e riqueza. Babilônia, meus amados, antes da sua queda, viverá um período de destaque, um período de glória, um período de glória. Interessante observar isto, né? Então, tanto a prostituta quanto a noiva, no caso a igreja de Cristo, né, estão adornadas com ouro, pedras preciosas, pérolas. As duas estão adornadas. A única diferença é que a noiva, né, a igreja, ela está adornada com tudo isso aí, mas vestida de branco, de linho puro. Então ela aparece na beleza, mas se modifica. A igreja de Cristo é diferente então da Babilônia na sua pureza. Ela está vestida de branco. Maravilhoso isto, né? Está vestida de branco. Então isso é precioso observar, não é? Muito precioso. Sua influência, né? Sua influência. O verso 1 vai dizer: muitas águas. Aqui simbolizando povos e nações. Está assentada sobre muitas águas. Isto é, ela está acima de muitos povos, de muitas nações. Então o fato de estar sentada sobre muitas águas mostra a sua conquista, né? Seu poder, sua força, seu controle sobre outras nações. E as nações terão fortes laços comerciais com ela. Fortes laços. Então ela está no apogeu da sua glória, porque as nações estão contribuindo para que ela seja assim. Então, irmãos, o verso 1 é maravilhoso quando vai nos falar sobre isto aí, não é? Sobre as muitas águas, não é? Os muitos povos, as muitas nações. A sua arrogância, o versículo 2 vai falar sobre isto, não é? A sua arrogância. Vai falar sobre a imoralidade sexual. Se prostituíram, não é? Se prostituíram.
a infidelidade espiritual, não é? Estão, então, interligadas. Na Escritura, então, a primeira frequentemente simboliza a última. A devassa beleza da Babilônia engana e toxica o coração e o corpo. Meus irmãos, então, a Babilônia, ela, além de intoxicar o coração das pessoas, também prejudicava o seu corpo com a prostituição. Terrível, né? Terrível, terrível. Então, o seu propósito emblemático, né? Então, a frase em sua fronte, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meus irmãos, declara a sua missão, não é isso? Declara a sua missão, seu propósito, não é? Seu propósito. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento há vários usos do termo prostituição, não é? Então você tem o termo prostituição em termos físicos, morais, não é? Que é a prostituição com o corpo, não é? E você tem a prostituição espiritual. Como algumas vezes Jerusalém foi chamada de prostituta. Por quê? Porque ela se prostituiu com outros povos, deixou a pureza e a santidade de lado, deixou a pureza espiritual de lado e se misturou com povos pagãos. Misturou com povos pagãos, né? Então nós temos aqui sua proximidade. Proximidade. Olha o que diz verso 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Então a figura da meretriz, sentada sobre a besta, vai mostrar o vínculo que ela terá com o anticristo, não é? E a própria besta. E a própria besta. Então ambas trabalharão juntas para a prostituição das nações com qualquer Deus. Com qualquer Deus, né? Claro, deuses que Deus não é, né? Ou não são. Então a característica principal da besta é a blasfêmia. É a blasfêmia, que é a falta de reconhecimento de Deus como o único Deus. O Deus verdadeiro. O que deve ser realmente adorado. O que deve ser realmente adorado. E é interessante, irmãos, nós notarmos que a cultura mundial, não é? Mundial, está cada vez mais tolerante com a depravação. Cada vez. Cada grupo de depravação que surge tem apoio social. Tem apoio social e até mesmo legal. E até mesmo legal. A idolatria, o ateísmo, a depravação em todos os gêneros, tudo que surge, irmãos, tem apoio social. E a própria palavra de Deus fica como que manietada. As igrejas ficam quase que impedidas de pregar a verdade, porque logo surge alguém se levantando e querendo peitar a igreja. Então, até para se pregar hoje a palavra da pureza, da santidade, tem-se que ter cuidado, para não serem palavras que, apesar de corretas, não venham trazer ofensa. Não venham trazer ofensa. Então, irmãos queridos, a advertência para nós
é que não devemos permitir que essa tolerância, não é, domine a nós e a nossa família e a nossa igreja. Nós não podemos ser tolerantes com o erro. Não. Com o errado até que em parte. Caso contrário, ele não vai se consertar, não é? Mas com o erro, não. Então precisamos ter cuidado com nós mesmos, não é? Com a nossa família e, por extensão, com a nossa igreja. Nossa igreja. Segundo ponto, fala do mistério da Babilônia. Então a opulência da Babilônia, irmãos, causou, não é, espanto. Causou admiração e, por outro lado, confusão a João. Confusão. Então sua influência será notória em todo o mundo. Mas a queda da Babilônia, meus irmãos, está perto de acontecer. Ela causa admiração em todo o mundo. Com a prostituição, com a luxúria, com as suas abominações, causam espanto em todo o mundo. Mas o seu fim, meus irmãos, está decretado. Será certo e próximo. Então, o infalível fracasso da besta. Infalível fracasso. Olha o que diz o verso 8. Verso 8. A besta que você viu, isso é o anjo falando para João, não é? A besta que você viu era e não é mais. E está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Se admirarão. Aqueles que têm o nome que não foram escritos no livro da vida, eles ficarão admirados, ficarão atraídos pela besta, ficarão atraídos. Então, amados, precisamos ter cuidado com isto, não é? Ter cuidado, muito cuidado com isto. O versículo 8 vai nos dizer, não é? A besta era e não é mais, e está para emergir. Ela foi mortalmente ferida, mas voltou a viver, voltou ativa, né? Então a predição de que a besta está para emergir do abismo e caminha para a destruição, meus irmãos, significa que, exatamente, que o seu poder atual, né, para perseguir os cristãos está inibido e que o seu futuro aparecimento, com uma violência sem precedente, terá a curta duração. Então ela vai aparecer, vai fazer o seu trabalho, vai cumprir a sua missão, mas não será um ministério duradouro. Não. Ela fará o seu trabalho, mas em pouco tempo desaparecerá. É o nosso alento, é a nossa alegria, não é? É a nossa alegria. Então, meus amados, o estratagema da besta, não é? É muito claro. Toda a riqueza da Babilônia será destruída por seus próprios cúmplices, ou seja, por aqueles reis, aqueles impérios, aqueles comerciantes, aqueles mercadores, né, que vão colocar a Babilônia lá em cima, no apogeu. Eles mesmos vão trabalhar contra ela, para a sua destruição. Interessante, não é? Então, antes a besta, ou seja, antes a Babilônia, era apoiada pelos reis. E a besta, eles mesmos se unirão para devastá-la. Eles mesmos se unirão. Então, irmãos, o versículo 17
É interessante, olha o que nos dirá o versículo 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então a Babilônia perderá o seu domínio, o seu poder, passará para a besta, né? Até que Deus cumpra a sua palavra. Que palavra? De destruição. Destruição total do anticristo, da besta, da Babilônia. Deus não dorme. Seu propósito será cumprido, será realizado. Então, irmãos queridos, conforta, né, a todos que são filhos de Deus, né, pois nos é revelado que toda a história está dentro do controle de Deus. Toda a história está dentro do controle de Deus. A seu tempo, no tempo de Deus, todas as coisas se cumprirão. Todas as coisas. Tanto para os salvos, quanto para os perdidos. Tanto para o céu, quanto para o inferno. Todo o propósito de Deus se cumprirá dentro do seu tempo determinado. Importante vermos então, irmãos queridos, que Deus, Ele é soberano e tem o controle total da história. Controle total da história. Ele coordena os fatos, não importam quais sejam, para o que, ou para o cumprimento que Ele assim desejar, cumprimento de sua palavra. E precisamos crer nisto, e crer desta maneira. Nada foge ao controle de Deus e nada escapa ao seu plano, ao seu desígnio. Tudo a seu tempo será cumprido, será realizado. Tudo a seu tempo será realizado. Terceiro ponto, irmãos, fala da queda da Babilônia. A queda da Babilônia. Capítulo 18, versículo 1 ao 24. Então, o versículo 24 vai assim nos dizer: e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. A queda da Babilônia. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ali na Babilônia estava isto aí. E ali foi encontrado. Então, meus amados, deste ponto em diante, deste versículo 24 do capítulo 18 em diante, não é? Começa a ser detalhada a queda de todos que se opuseram ao nosso Deus. Todos opositores ao nosso Deus. Então o prelúdio da vitória, né, tão esperado pelo povo de Deus, se inicia neste capítulo 18 e vai encerrar no capítulo 19. Mas um anjo aparece, versículo 1. Um anjo com grande autoridade. Então essa queda já havia sido anunciada, não é? Lá no capítulo 14, verso 8, já havia sido anunciada. Porém agora consumada. Apesar então de ainda ser algo a acontecer. Então nas profecias, é bom que entendamos que nas profecias, como são profecias dadas por Deus, para Deus já são dadas como realizadas.
como completas. Para nós não, para nós vamos aguardar. É uma questão futura. Mas para Deus já é algo pré-determinado. Maravilhoso isso, né? Pré-determinado. Então tudo que vai acontecer, Deus não está ainda planejando, não. Ele já planejou e já determinou. Então nada pode sair diferente, porque ele já determinou o que fazer, como fazer, quando fazer e com quem fazer. Maravilhoso, né? Maravilhoso isto. Maravilhoso. Então a Babilônia ela foi julgada por ter corrompido toda a terra. As nações estavam vivendo, né, de forma dissoluta. Dissoluta. Sem compromisso, sem medida, sem lei, sem limite, sem censura. Então estavam vivendo dissolutamente. Absolutamente. Sem medida. Né? Sem medida. E igualmente se prostituindo também sem medida e sem limite. Né? Muito bem. Então nós temos aqui o próximo ponto, que vai nos falar sobre a palavra aos eleitos de Deus. A palavra aos eleitos de Deus. Capítulo 18, verso 4 e o verso 20. Olha o que nos diz. Ouvi outra voz do céu dizendo, diz João, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Versículo 20. Versículo 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Alegrem-se por causa dela, ó céus. E vocês, santos, e vocês, profetas, e vocês, apóstolos. Amados, algo maravilhoso isto, né? Maravilhoso. E o profeta Jeremias, lá no capítulo 51, verso 6, ele fala a mesma coisa, faz o mesmo anúncio, clama do mesmo jeito. Então Jesus havia dito que seria um tempo muito difícil. O capítulo 24, Jesus previne sobre essa situação, tempos difíceis, não é? Mas por causa dos escolhidos, esses dias seriam abreviados. Capítulo 24, verso 22. Por causa dos escolhidos, então, o império da besta, antes da volta de Cristo, será abreviado. Aquele sofrimento terrível, a corrupção terrível, a prostituição sem medida, esse período será menor, para que os escolhidos não sofram tanto. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Então, irmãos, nós podemos entender que o martírio do povo de Deus será muito grande, porque estamos sujeitos às mazelas de Satanás, não é? Mas não atingirá a todos, não. Com a queda da Babilônia, todos os santos de Deus celebrarão, pois Deus julgou a causa deles. Precioso, né? Deus julgou a causa deles. Alegrem-se por causa dela, ó céus, por causa da queda da Babilônia. Alegrem-se. E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Deus julgou. Deus não é injusto, não é? Ele não é injusto para ignorar as nossas obras, obras da fé, obras da fé, obras da fé.
Então, amados, nós temos aqui por último a palavra a Babilônia. Capítulo 18, versos 5 a 8, que nos diz assim: porque os pecados dela, falando sobre Babilônia, se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e o cálice em que ela misturou bebidas, mistura em dobro para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Muito bem. Então vamos ao último ponto desta lição, deste estudo, que fala sobre ações de graça pelo fim da Babilônia. Ações de graças pelo fim da Babilônia. Então a morte da meretriz, no caso aqui a Babilônia, é celebrada no céu. Acabou a Babilônia. Agora é só festa, né? Então essa celebração ela foi manifestada, né, em forma de hino. Em forma de hino. E nesse hino, então, é usada a palavra hebraica aleluia. Aleluia. Que quer dizer louve ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Então tal palavra, ela vai ser repetida 4 vezes. 4 vezes nesses versículos. E depois ela some do Novo Testamento. Não aparece mais. Não aparece mais. Então a alegria, ela se deve ao fim da influência, né? Influência da Babilônia sobre a terra. Não existe mais essa tentação para com o povo de Deus. Ela caiu, foi derrotada. Foi derrotada. Então, amados, em Apocalipse 6:10, né? Apocalipse 6:10, nós vamos encontrar uma inscrição interessante. 6:10, vamos ver o que diz? Apocalipse 6:10. Muito bem. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando não vais julgar o nosso sangue? Até quando? Até quando? Meus irmãos, é interessante, não é? Porque nós vamos encontrar aqui a oração dos mártires. A oração dos mártires. E é interessante porque esta oração foi atendida, né? Esta oração foi atendida. Foi atendida. Então no cântico, vemos, o clamor é para que o Senhor reine. Para que o Senhor reine. Não é? E ele reinou. Olha o verso 6 e o 7. Olha o verso 6 e o 7. Verso 6 e o 7, que nos vão dizer: retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. Reinou, né? Reinou. Maravilhoso isto, né? E ele reinou. Então, meus amados,
O Senhor nosso Deus é o Rei dos Reis, não é? É o Senhor dos Senhores. Então, toda essa investida de Satanás, desde Adão até a volta de Jesus, será uma investida que terá um fim, terá um limite, né? Terá um limite. O Senhor há de libertar o seu povo desse cativeiro satânico em que vive. Há de libertar. E quando este cativeiro satânico for desfeito, for aniquilado, então, amados, nós viveremos em paz com o Senhor para todo sempre. Ele será o nosso Senhor, de fato e de direito. E Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, há de reinar sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E esta palavra de Deus, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Os fatos que acontecem, que acontecerão, não é? Que antecedem, vamos dizer assim, a segunda vinda de Jesus, o Cordeiro, serão concretizados, como já dissemos. Serão concretizados. Tudo que o Senhor planejou, desde a fundação do mundo, isto será concretizado. Creiamos nisto. Tranquilizemo-nos nesta promessa, sabendo que o Senhor não é homem para mentir. Então, na verdade, irmãos, cabe-nos tão somente, exclamar: ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe e renove a nossa fé e, sobretudo, a nossa esperança de um dia maravilhoso quando estivermos na presença e na companhia eterna de Jesus. Amém.